Fala pessoal, tudo bem? Tá começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez eu volto para falar de futebol, mais específico sobre a final da Champions League. Mas antes de começar, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e comente no final quem que você acha que vai vencer, quem que você acha que vai ser a surpresa, quem vai fazer o gol. Então deixa aqui nos comentários e já aproveito para agradecer vocês pelo número de inscritos. A próxima meta agora é 500 inscritos. E obrigado por estar sempre ajudando. E é isso. Bora para mais um vídeo. Mais uma final de Champions. E engraçado que a gente chega à terceira final de Champions aqui no canal, falando sobre esse jogo aqui no canal. Em específico essa Champions, então eu falei de todas as fases possíveis. Falei da fase de grupos. Trouxe o sorteio e análise das oitavas de finais, das quartas de finais, das semifinais. E agora não poderia deixar de falar da grande final. E lembrando que só aqui que você vê isso tudo. Então me valorize. Eu sei que você me valoriza, tô brincando. Mas esse vídeo é para falar dessa grande final. E também, de certa forma, muito surpreendente de algum dos lados. Porque a gente tem um Borussia Dortmund, que foi um time que avançou de pouco em pouco na competição, devagar, e chega na final, inclusive o que tem sido nas últimas finais, né? A gente teve a Inter de Milão também chegando na temporada passada, o próprio PSG chegou algumas temporadas atrás. Isso é bem interessante, que a gente às vezes tem os times que a gente, de certa forma, não dá muito crédito a eles, e eles vão passando. E é claro, também tem muita sorte, né, no que a gente diz as chaves, né? A chave mais forte, obviamente, era do lado do Real Madrid, e o lado da chave mais acessível era do Borussia, que poderia ter sido outros times também, como o PSG, que ele eliminou o Barcelona. Então era uma chave que sairia, de certa forma, um time que a gente não imaginava que estaria nessa grande final. Mas o Borussia, ele chega à final, obviamente, com muitos méritos. É um bom time, com boas valências, boas peças individuais, jogadores novos se destacando, e velhos também mostrando ainda um ótimo ritmo. Já o Real Madrid, é normal dele estar aqui, né? É um time que não tem nenhuma surpresa ele estar na final, sempre consegue chegar, principalmente nesses últimos anos. Tem sido cada vez mais frequente. Não é à toa que é o time que manda na competição, tem o maior artilheiro, tem o artilheiro da competição no todo que jogou mais jogos pelo Real Madrid, fez mais gols, que é o Cristiano. Tem o maior número de títulos, assim, de uma forma, acho que o dobro, né, do segundo colocado. Então, assim, não é à toa que a competição, de certa forma, conspira até pro Real Madrid ganhar, porque é um time incrível nessa competição. Tem um baita elenco, um elenco muito jovem e com experientes que também, assim como o do Borussia, estão em grande forma ainda, e são verdadeiras lendas, né? Aí já não tão igual o Borussia, porque o Real tem muitos jogadores mais experientes que são realmente lendas, como eu vou falar daqui a pouco. Como é que é o retrospecto dos times? Eles já se enfrentaram pela Champions League e outras oportunidades? Sim, inclusive eles têm bastante jogos entre eles. A maioria dos jogos são pela fase de grupos, mas temos semifinais e quartas de finais também, e vamos ter a primeira final. Ou seja, é uma final inédita. Ao todo, na Champions, Borussia e Real se enfrentaram 14 vezes, sendo 6 vitórias do Real Madrid, 5 empates e 3 vitórias do Borussia. A gente vê que o Real leva muito bem a vantagem aqui, mas acho que se tratando de clubes até diferentes, de níveis diferentes, em relação a quase tudo, né? Título, a protagonismo, a dinheiro, eu acho que os números do time alemão não são tão ruins assim. Isso é importante destacar, porque apesar de levar desvantagem e grande, o Borussia é um time muito mais modesto em relação ao Real Madrid. Isso aí ninguém tem dúvida. Como ambos times chegam à grande final? O Borussia, ele veio do grupo F, ditos por muito o grupo da morte da Champions, e realmente era o grupo mais equilibrado, que tinha os times mais fortes, concentrados. Tinha o Milan, tinha o Newcastle e tinha o PSG. E o Dortmund surpreendeu
uma galera, inclusive eu não imaginava que o Borussia ia passar. Passou de fase e ainda não só passou, como foi líder. Então tinha, em alguns jogos, a preferência de jogar o segundo jogo em casa, que é muito importante nessa Champions, inclusive para o Borussia Dortmund, que tem um mando de campo muito forte no Signal Iduna Park. O Borussia passou nas oitavas pelo PSV, passou nas quartas pelo Atlético de Madrid, na semifinal contra o PSG, antes de chegar agora para enfrentar o Real Madrid. Já o Real esteve em um grupo muito mais tranquilo em relação ao do Borussia, caiu no grupo C, que tinha Napoli, Braga e União Berlim. Aqui era de se esperar 18 pontos do Real Madrid, ou 15, e ele fez os 18 pontos. Um dos únicos, inclusive, só ele e o Manchester City conseguiram fazer 18 pontos na fase de grupo. Nas oitavas, o Real Madrid pegou o Leipzig, depois nas quartas o Manchester City, na semifinal o Bayern, antes agora de enfrentar o grande rival do Bayern de Munique, o Borussia. Importante falar desse caminho, principalmente no mata-mata. O Borussia ele teve dificuldades contra o PSV, foi um jogo muito equilibrado nos dois jogos, tendo decidido no finalzinho. No Atlético de Madrid foi também bastante equilibrado, porque perdeu o primeiro e virou o segundo, em um ótimo jogo, e o PSG também. Um jogo que sofreu com bastante bola na trave, mas conseguiu se defender bem e tirou um pouco das valências do PSG e conseguiu passar. O Real Madrid, o jogo sofreu nos 3 jogos, mas também sofreu de uma maneira diferente. Sofreu, mas também causava muito dano aos seus adversários. O jogo contra o Leipzig, se eu não me engano, foi o mais difícil, porque foi um time que complicou bastante, um time muito jovem, complicou bastante para o Real Madrid e quase foi eliminado nas oitavas finais. Quanto o Manchester City também foi, mas fez um grande jogo na volta. Claro, venceu nos pênaltis, né? Em termos de quase foi eliminado, talvez seja até mais forte do que quando foi o Leipzig, porque foi os pênaltis, e pênaltis a gente sabe que é muito difícil. Mas em termos do jogo, do decorrer também, foi bem abaixo, digamos assim. O Manchester City, a gente sabe que joga muito bem, pressionou o tempo inteiro, jogou mais, mas não teve tantas chances claras o Manchester City. O Real Madrid conseguiu se defender bem. E já contra o Bayern também, o Bayern jogou muito bem, teve até aquele lance polêmico de arbitragem, mas de novo o Real Madrid contou com, sabe lá Deus o que, para chegar na final com aqueles 2 gols do Rossellu no finalzinho. Eu ia falar um pouco de como as equipes jogam, mas eu fiz isso em vídeos passados, como jogam, trazendo um pouco da parte ofensiva, a parte defensiva dos times. Eu acho que já trouxe isso em algum momento, eu vou deixar aqui no card. Então, só você clicar depois desse vídeo aqui para saber um pouco mais como jogam os times. Meio que um complemento também para esse vídeo da final. Jogadores que são candidatos a se destacarem na final de ambos os lados. É claro que aqui nesse jogo vão ter jogadores muito importantes. É claro que o Real Madrid tem jogadores mais importantes, jogadores melhores que o Borussia. E por isso é claro que tem mais condições de vencer a partida, de se consagrar campeão. É claro, e quando eu falo de podendo ser herói, né, um jogador que pode ser herói, ao mesmo tempo ele também pode ser vilão, perdendo muitos gols, o goleiro tomando gol que não toma. Então a gente sabe que o futebol a gente pode esperar tudo. Mas trazendo um pouco do lado do Real Madrid, eu trago como jogadores principais Courtois, não precisa falar muito dele, né, um goleiraço. Enquanto o Liverpool fez a melhor partida de um goleiro numa final, Kroos, o Bellingham, o Rodrigo, o Vini e o Rossellu também. Já o Borussia, como eu falei, é o time mais modesto em relação ao Real Madrid, mas também tem bons jogadores perigosos, e não chegou aqui de paraquedas, né? Não veio aqui de graça, não chegou aqui à toa na final da Champions. Eu destaco o goleiro Kobel, muito bom goleiro, o Hummels, o Sancho, o Brandt, o Royce e o Füllkrug, que é um ótimo centroavante também. E afinal, o Real Madrid é favorito contra o Borussia? Ou muito favorito, como muitos estão dizendo? De fato, sim, o Real Madrid é favorito, mas colocar como muito é complicado. Pode ser até uma certa polêmica, porque o time realmente é bem superior.
Mas eu acho que numa final as coisas se equilibram bastante, principalmente porque ninguém quer errar. E é só você pegar as últimas finais de Champions, a maioria dos resultados tem sido 1-0 ou, no mínimo, um gol de diferença, 2 gols de diferença, no máximo, no máximo. Então tem tido muito equilíbrio dentro dos jogos e é claro que pesa muito o fato do Real Madrid saber jogar essa competição, ter jogadores de um nível absurdo. O Vinícius Júnior é um dos candidatos à bola de ouro, assim como o Bellingham. No lado do Borussia a gente não tem ninguém desse calibre, mas tem o Reus se despedindo, jogando a sua última partida pelo Borussia, e jogadores importantes como o Sancho, que quer voltar ao protagonismo, um moleque muito novo, que joga muita bola. Então sim, o Real Madrid é bastante favorito, só que eu acho que isso nunca ganhou o jogo, né? O favoritismo nunca ganhou o jogo, então acho que tem que ter muito respeito pelo Borussia, time que já é campeão, chegou em 2013, então acho que, obviamente, as chaves pro Borussia passar é tentar explorar o contra-ataque às costas dos defensores do Real Madrid, que obviamente se expõe um pouco mais, mas vamos ver como é que vai ser. Acho que a chave do jogo é saber como o Real Madrid vai se portar. Se vai tentar mais ter a bola e ter mais ações do jogo, ou vai tentar esperar um pouco o Borussia também e sair no contra-ataque. A gente sabe que o Real Madrid é um time que faz isso muito bem. Acho que a chave do jogo está nisso. Se o Real tiver um pouco mais a bola, o Borussia vai tentar as costas, né, os contra-ataques, porque tem jogadores muito rápidos. E se o Real esperar um pouco mais, o Borussia vai ter um pouco mais a bola e o Real Madrid vai contra-golpear, que também é muito forte. Eu acho que o Borussia vai tentar lutar pela posse de bola, porque é até uma maneira boa de se defender, é um time que tem qualidade para isso, mas também até certo ponto vai esperar um pouco o Real Madrid em certos momentos. Sim, jogo muito difícil, porque pode acontecer diversas coisas. O Rocha pode entrar no segundo tempo e ajudar o time numa bola parada, mas é claro, o favoritismo é do Real Madrid. Vamos ver como é que vai ser. A gente espera um grande jogo, lembrando que esse jogo será amanhã no sábado, às 4 horas da tarde, na TNT Esportes e também no SBT, canal aberto de TV aberta, então dê uma moral para o SBT também, que tem feito boas transmissões, tá bom? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.